Olá pessoal, esse vídeo então é sobre o Movimento Retilíneo Uniforme, popular MRU. Como o próprio nome já diz, movimento retilíneo uniforme é um movimento retilíneo em linha reta com velocidade uniforme, ou seja, com velocidade constante. Então, por exemplo, se eu tenho um alface se movendo em movimento retilíneo uniforme, MRU, o que isso significa é que ele está se movendo em linha reta e com velocidade constante. O alface está andando em linha reta e nunca está andando nem mais rápido nem mais devagar. Quais seriam então as características de um movimento desse tipo? Primeiro, um movimento retilíneo uniforme, a trajetória é retilínea. Isso significa que a aceleração centrípeta é zero, aquela aceleração que faz a velocidade variar a direção. Também, o módulo da velocidade é constante. Isso significa que a aceleração tangencial também é zero. Então, a gente pode concluir que o vetor velocidade é constante. Ou seja, a velocidade é constante tanto em direção e sentido, quanto em valor. Ela não está aumentando nem diminuindo. Tanto a aceleração centrípeta quanto a aceleração tangenciais são zero, né? A aceleração é completamente nula. Não existe nenhuma variação de velocidade. A velocidade é completamente constante. Se a gente lembrar que toda aceleração é produzida por uma força, ou seja, por um puxão ou empurrão, no momento em que eu sei que não existe nenhuma aceleração, isso significa que todos os puxões e empurrões que estariam agindo sobre esse alface têm que estar se anulando. Em termos mais técnicos, o que eu digo é que a força resultante sobre o alface é zero. Então, para eu ter um alface se movendo em linha reta e com velocidade constante, eu preciso que todos os puxões e empurrões que estejam agindo sobre esse alface estejam se anulando. Daí a aceleração vai ser zero e a velocidade vai ser constante. Outra característica do MRU é que nele o corpo percorre sempre espaços iguais em tempos iguais. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver, por exemplo, um bloquinho andando sempre a 10 metros por segundo, vamos dizer que eu ligo um cronômetro. Na marcação 0, o bloquinho está aqui. Quando o cronômetro está marcando 1 segundo, o bloquinho está nessa posição. Quando o cronômetro está marcando 2 segundos, nessa posição, e assim sucessivamente. Se a velocidade do bloquinho é de 10 metros por segundo, isso significa o quê? Que ele anda 10 metros a cada segundo. Ou seja, em 1 segundo ele vai ter andado 10 metros. No segundo seguinte, como a velocidade continua igual, ele também vai andar 10 metros. E assim sucessivamente. Ou seja, em intervalos de tempo iguais, a distância que eu ando é sempre a mesma. Isso é diferente, por exemplo, de um movimento acelerado. Enquanto no MRU, em tempos iguais eu percorro distâncias iguais, de 0 para 10, 10 para 20, 20 para 30 e assim sucessivamente, em um movimento em que a velocidade está cada vez maior, conforme o tempo passa eu ando cada vez mais. Enquanto a minha velocidade está baixa, em 1 segundo eu ando só essa distância. Depois que a minha velocidade já aumentou, em 1 segundo eu ando, por exemplo, toda essa distância aqui.